Astúcia da serpente. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha formado. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer de todos os frutos do jardim? Por que era a serpente que estava no Éden? E por que ela seduziu a mulher e não ao homem? Longe de mim querer ser sábio a meus próprios olhos, ou de julgar, ter explicações conclusivas e definitivas para a interpretação de textos bíblicos. Mas o estudo da Bíblia assiduamente e um pouco de conhecimento da história das civilizações e história da Igreja me fazem procurar, e creio, de encontrar explicações que pareçam coerentes e que não conflitem com as verdades bíblicas. É claro que a inspiração do Espírito de Deus é esclarecedora quando o texto requer explicações mais profundas e reveladoras das Escrituras. A interpretação subjetiva deve ser submetida à sabedoria divina, para que o que partilhamos venha a trazer esclarecimento e não confusão. Peço a Deus que a sua graça penetre meu entendimento, para que eu não produza nenhuma teologia de engano em torno do conhecimento de outras pessoas, e não me deixe formar meras especulações, criar teses e uma teologia de segunda mão, que não haja essência na profundidade de cada versículo e sem raízes profundas de conteúdo espiritual. Não sou um artífice das letras, nem doutor em filosofia e teologia. Busco apenas a coerência e que a verdade por mim encontrada possa ser compartilhada sem subterfúgios. Os antigos povos adoravam a serpente por inúmeras razões que não nos interessam nesse momento. Os egípcios, os cananeus, povos onde o povo de Deus circulou e esteve cativo, eram adoradores da serpente. Logo, a serpente representava o mal, pois lhes lembrava do cativeiro. No deserto, o povo também adorou ao bezerro de ouro, porque traziam consigo a lembrança de Apis, o touro, que era adorado pelos egípcios, com quem conviveram por mais de 400 anos. A serpente também representa o desejo em nós, que percorre nossas entranhas, estimulando nossos instintos. Essas seriam talvez tentativas de explicar a queda da mulher de maneira mais psicológica, penetrando no inconsciente coletivo. Mas até aqui, qualquer tentativa de explicar a serpente dentro do jardim nos parece vaga. Para os conservadores, que gostam de interpretar a Bíblia ao pé da letra e afirmam que tudo acontece exatamente como está escrito e que fora desse contexto tudo é heresia, e que é no mínimo perigoso acrescentar ao texto uma hermenêutica atualizada. Veem com maus olhos o conteúdo histórico e seu contexto geográfico, a simbologia de cada era e também o seu aspecto psicológico e outras teorias interpretativas de caráter meramente humano. Mas tudo isso, de fato, pode nos auxiliar para compreendermos melhor o texto bíblico em questão. Bem, sendo nós pessoas de diferentes denominações religiosas que têm suas interpretações e que defendem como se fossem as mais autênticas e verdadeiras, percebemos que o consenso torna-se um tanto difícil porque somos egoístas e queremos reter Deus somente em nosso grupo. Entretanto, as doutrinas se mesclam na sua referência, que é Cristo. A princípio, parece que o mais simplório é o suficiente. Eu devo crer que a serpente tentou Eva, e esta se permitiu tentar. Contudo,
ao abrir um pouco mais os olhos espirituais e aprofundar um pouco, eu posso ver que um espírito do mal tomou uma forma do que teria sido a serpente antes da tentação de Eva, provavelmente bem mais interessante do que as serpentes que vemos hoje. Mas daí surge também a pergunta que a mim me parece sem resposta: por que Deus permitiu que um demônio travestido de serpente tivesse acesso ao seu paraíso perfeito? E mais ainda, por que ele permitiu que Eva fosse tentada? São coisas que a sabedoria divina não me permitiu entender ainda, embora eu possa ter minhas teorias, que tenho certeza serem subjetivas, que trazem algum resquício, se não da verdade, pelo menos de minha busca pela verdade. Hoje, penso que todos nós, em algum momento de nossa existência, estivemos no paraíso da inocência, e que os demônios das paixões nos levaram para os cativeiros da alma, ou seja, Babilônia, Sodoma, Gomorra, Egito, o que repercutiu na construção de falsas crenças e do hedonismo e suas nuances através dos tempos e também da idolatria de imagens, que vai muito além de um culto prestado a um objeto de arte confeccionado pelo homem. Como a serpente se insinuou na árvore de minha vida, não sei. Eu não posso perceber o seu aspecto espiritual, físico, mas seduzidos, conscientes ou não, experimentamos também desse fruto. A tentação de ser grande e onipotente está enraizada na alma humana, mas para contrabalançar, como o contraponto, também está dentro de nós sentimentos de impotência diante das circunstâncias. A angústia que certamente perturba a soberba de Lúcifer, pois ele sabe de sua impotência diante de Deus. Mesmo assim, não deixa de querer destruir sua obra, que tem de Deus a garantia de reconstrução. Eis que faço novas todas as coisas. Infelizmente, Lúcifer nos transmitiu essa mancha. Não pedimos para sermos pecadores, mas que conflito. Entretanto, cedemos a muitas tentações, e por isso temos a alma manchada. E precisamos morrer para que essa raiz maligna, que é o pecado, seja expulsa de nossa vida. Já nascemos com o estigma do pecado, como um sinal de nascença em nossa vida, em nossa alma. Somos circundados pelo mal enquanto vivemos. Deus quis ser justo, nos dando a salvação em Cristo. Mas sou ligado a Adão, quanto à carne, quanto aos sentidos, como diz a Escritura. Embora muitos, somos um só corpo. Vejamos se consigo exemplificar a unidade do corpo. Em um corpo qualquer, existem bilhões e bilhões de células. E uma célula isolada não deixa também de ser corpo, apesar de que, se desligada do corpo, irá morrer só como célula, mas trará para a sua morte a essência do corpo, pois toda a informação genética está contida nela. Isto quer dizer que eu e Adão somos um. Estou ligado a Adão, pois ele é a primeira informação genética que temos conhecimento, portanto, a matriz da humanidade. Estamos ligados genética e espiritualmente a ele, com traços profundos tatuados na alma. Não poderíamos deixar de ter também suas fraquezas. Quando meditamos no livro do Gênesis, nas alegorias das árvores da ciência, do bem e do mal, e da árvore da vida, temos certeza de que a tal serpente nos atingiu muito mais intimamente do que podemos imaginar. E se pensamos em árvore da vida dentro de um jardim divino, com certeza estamos também envolvidos com essa árvore e esse jardim
pelas raízes de nossa existência. Mas, se por um lado estamos irremediavelmente ligados a Adão e trazemos em nós a mancha do pecado, pela misericórdia divina e justiça de Deus, somos feitos novas criaturas em Cristo, que é a célula divina, e seu sangue nos sinaliza para a salvação, para também com ele nos tornarmos unos. Se de Adão trazemos o pecado, sinal de derrota do homem, de Cristo trazemos o sinal da vitória de Deus, a saber, a salvação que nos é oferecida gratuitamente por Deus. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de toda mancha, e faz de nós novas criaturas. A sutileza da serpente. A serpente não chegou perguntando a Eva por que ela não comia do tal fruto. Vejamos mais uma vez o que diz o texto, Gênesis 3, versículo 1. É verdade que Deus vos proibiu de comer de toda a árvore do jardim? Como para tudo existe uma preparação. Se ela chegasse bruscamente e dissesse: o teu Deus é um tirano egoísta que vos proibiu de comer tal fruto, pela lógica do raciocínio, Eva olharia as milhares de árvores frutíferas à sua volta e talvez pensasse e lembrasse que Deus lhe permitiu comer de todas, exceto uma que ela e Adão bem o sabiam. E foi nesse jogo de sutilezas da palavra que Eva se deixou seduzir. Foi ela quem indicou à serpente qual fruto era proibido. Talvez Adão tivesse entendido a sutileza da serpente, mas para não contrariar sua mulher, deixou-se seduzir, não pela serpente, mas por sua mulher, comprovando que na nossa cegueira espiritual desempenhamos o papel da serpente tentadora e tentamos os outros com nossos pecados. Sua retórica falaciosa explora nossa curiosidade. É verdade que Deus os proibiu, tornando medíocre a inocência de Eva e seu marido. Supostamente, a serpente os chamava de idiotas pela sua submissão a Deus, que se resumia em não comer daquele fruto. Ela, a serpente, era o ser livre que havia se tornado um Deus por sua insubordinação, pois ela sabia qual árvore representava a obediência a Deus. De posse dessas informações, ela soube articular sua sedução. Foi preciso chegar ao coração de Eva, explorar as possibilidades de seus instintos. Eva ingenuamente começa a se deixar envolver pela sedução, revelando coisas que Deus revelara a ela e a seu marido. Ei, psiu, vocês não precisam de. Essa história não está bem contada. Vocês podem tudo, inclusive serem iguais a Deus. Comam do fruto e vocês serão ousados. Veja como é o fruto mais lindo de todo o jardim. Deus não me engana mais. Ele quer o fruto só para ele. Nesse contexto, encontro um paralelo com o ocultismo. Assim grita o ocultismo no meio do jardim da existência. Experimente o Deus dentro de seu eu. Você pode tudo. Você é o Senhor de seu destino. Deus é você. Esqueça o que diz o livro sagrado. A sabedoria está dentro de você. E você pode controlar tudo. Não existem barreiras para o seu poder mental. Troque seu Deus Criador, que ocultou essas verdades, por um guru iluminado, ou um espírito de morto que traz do além a verdade mais verdadeira. Você será igual a Deus quando despertar sua divindade, reencarnando 1 milhão de vezes. Ou você ainda pode ser um Deus agora, despertando o seu Kundalini,
seu Deus interior em forma de serpente. Todas essas falas, a sutil serpente continua a dissertar quando lhe damos crédito, e sempre nos oferecendo algum fruto de boa aparência, agradável aos olhos e que de fato parece que nos trará sabedoria e soluções para nossos problemas. Transitei por estes caminhos de mentiras e ilusões, buscando ser autossuficiente e de maneira inconsciente, independente de Deus, ou às vezes julgando que Deus se agradava dessas coisas, mas eu estava enganado. Povo meu, saí da grande Babilônia, ou seja, dessa torre de Babel que não cessa de criar ilusões mentirosas e de seduzir os filhos de Deus para perdê-los. Escute a voz de Deus, ela não engana você, pelo contrário, a sabedoria verdadeira Deus revela aos simples. Só temos uma vida, é esta, a que vivemos, e somente uma chance de salvação, é Jesus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida.